semanas atrás, uma história foi baseada sobre uma promessa. A promessa de Israel é entrar na terra prometida. E hoje à noite, depois de 6 semanas, nós começamos a ver a realização dessa promessa. Depois de 6 semanas, as quais parecia que era só conversa, nós começamos com a história de Abraão, aí fomos passando pelas famílias dele, fomos falando de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, e todos eles viveram esse sonho, essa lembrança que Deus tinha falado com alguém. Mas somente através da vida de Josué, Deus deixa o povo dele entrar na terra prometida. Josué é um livro que fala de conquista. É disso que nós estamos falando durante essa série. Deus nos chama a ser um povo especial. Deus nos chama a ser um povo que vive pela fé, vive pela ousadia e vive às vezes parecendo loucura. Vocês viram parte desse vídeo onde parecia impossível, que simplesmente por rodar algumas vezes em volta de uma cidade e somente por gritar, mas na verdade não era gritar e rodar, na verdade o segredo estava na obediência à palavra do Senhor. E quando esse povo cumpriu aquele que Deus falava para eles, eles viram a realização da promessa. E nessa noite nós iremos seguir mais uma vez o raciocínio que Deus vem falando conosco. Nós entendemos bem durante esses domingos que Deus nos chama a conquistar, mas Ele nos chama a conquistar aquilo que Ele deseja que seja conquistado. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, conseguimos ter conquistas na vida. Muitas vezes, como seres humanos, nós conseguimos alcançar muitas coisas. Mas sabe, todas as conquistas que nós alcançamos, elas são muitas vezes perdidas. Todas as conquistas que nós realizamos com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, muitas vezes ela é perdida com muita facilidade. Mas quando nós conseguimos estabelecer a nossa vida e estabelecer as nossas conquistas naquelas que são as realizações e as promessas de Deus para a nossa vida, nós teremos uma conquista e uma vida estável. Nós vimos isso com José. Deus nos chama a viver a excelência. Deus nos chama a viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E nessa noite, através da vida de Josué, nós iremos ver que para conquistar, uma das características é a coragem. Nós falamos, por exemplo, através de Abraão, que para conquistar nós precisamos ter fé. Fé não é um negócio de igreja, fé não é um negócio de religião, mas no teu dia a dia, para você vencer as batalhas que estão postas diante de você, você precisa ter fé. E através da vida de Abraão, nós vimos no primeiro domingo que Deus nos desafiou, que Deus nos instruiu a como crescer nessa área importantíssima. Aí nós continuamos através de Isaac e Jacó, e Deus nos falou sobre perseverança e persistência, que parecem duas coisas similares, que nos dizem que nenhuma vitória ela vem muitas vezes de uma vez, mas é preciso, é necessário que nós possamos continuar na nossa jornada, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo adversidades, mesmo tendo períodos adversos e vendevais que vêm contra a nossa vida. A única maneira para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós é perseverar, é persistir naquelas que são as promessas dEle, mesmo se os nossos olhos não enxergam, mesmo se as circunstâncias não dizem o diferente. A Bíblia diz que aquele que vencer, Deus dará uma coroa de glória. E através de José, nós vimos que Deus quer que nós possamos conquistar através da excelência. Uma vida de excelência Deus deseja que nós vivamos. Não é uma vida medíocre, não é uma vida de qualquer jeito, não é uma vida miserável, não é uma vida
mendicando as bênçãos de Deus, mas é vivendo a realeza, entendendo quem somos em Cristo Jesus. Através de Moisés, através da história de Moisés, Deus falou conosco semana passada que nós podemos alcançar através da fidelidade, sendo homens e mulheres fiéis. Mas o que é que nós precisamos conquistar? Os escritores hebreus diz que todo esse povo que conseguiu conquistar pela fé, eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Ou seja, para resumir tudo isso numa frase só, eles viveram uma vida sobrenatural. Eles viveram vitórias que não é possível vivê-las de uma forma natural. Mas somente quando eu me encaixo no plano de Deus, eu começo a entender que Deus tem muito mais daquilo que eu já experimentei. Somente quando eu me encaixo no plano de Deus, eu começo a entender e a realizar que Deus tem muito mais para a minha vida daquilo que até eu imagino. Nem nos meus melhores sonhos eu consigo sonhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Nem nos meus melhores pensamentos eu consigo imaginar aquilo que Deus sonhou para a minha vida, porque a Bíblia diz que o teu Deus, Ele vai, Ele quer, Ele deseja infinitamente além daquilo que você imagina, daquilo que você planeja ou sonha. Deus tem isso para vocês. Deus tem uma vida no sobrenatural. Sabe, mas para alcançar uma vida no sobrenatural, nós precisamos aplicar a nossa atenção àquela que é a palavra de Deus. Nessa noite nós iremos ler muito a palavra de Deus, porque eu acredito que a única palavra que pode nos dar uma revelação é a palavra de Deus. Não é palavra de homem que pode nos dar o norte, não é palavra de homem que pode adivinhar a nossa vida amanhã, mas a Bíblia diz que Deus já fez todas as coisas na cruz. Nele nós já temos o caminho, nele já nós temos a esperança, nele já nós temos o norte. E nessa noite nós vamos ler que com Josué, como Josué, nós somente vamos conseguir conquistar na nossa vida se nós saímos de uma vida covarde, de uma vida recuada e amedrontada, começamos a tomar posse daquilo que já é seu em nome de Jesus. Deus já deu para você tudo aquilo que você precisa e necessita, mas é necessário nessa noite entender que é preciso se levantar como guerreiro, como general, e vencer aquilo que Deus tem para você. Josué, ele viveu algo de extraordinário. Josué, ele era o homem que nasceu no deserto. Era o homem que nasceu numa geração que já estava indo rumo à terra prometida. Mas entre milhões de pessoas, Josué se diferenciava. Já o nome dele era um nome especial. O nome dele é Joshua, Yeshua, que significa Deus e a minha salvação. É o mesmo nome de Jesus, a mesma raiz. E Deus quer nos dizer nessa noite que Ele tem salvação para a tua vida. Mas a salvação, talvez você pense, é verdade, Deus quer me salvar do inferno e me levar no céu, isso um dia. Mas Deus quer salvar aqueles que estão passando por problemas. Deus quer salvar aqueles que não sabem mais qual caminho trilhar. Deus tem salvação no teu dia a dia. Deus tem salvação na tua dificuldade. Deus tem salvação para você nas tuas dúvidas, nas tuas crises. Ele tem para você algo de sobrenatural. A Bíblia diz lá no livro de Números essas palavras: então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito. Eu quero parar um pouquinho aqui. Sabe, naquela época, há cerca de 4.000 anos atrás, acontece essa história. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre todo mundo.
O Espírito Santo, ele visitava somente algumas pessoas de vez em quando, ele não ficava nas pessoas. A Bíblia diz, por exemplo, na história dos juízes, que vem logo depois de Josué, que de vez em quando, o que acontecia? Deus escolhia juízes, Sansão era um deles, por exemplo, Jefté, Débora, e o povo começava a fazer tudo errado, igual a gente, não é? Aí o povo começava a se desviar, o povo começava a pisar na bola, o povo de Deus se afastava de Deus. E aí o que acontecia? Que quando eles estavam no fundo do poço, eles começavam a clamar a Deus. E Deus, que não se importa com aquilo que nós fazemos, Deus não se importa com quanta é suja a nossa sujeira, Deus não se importa por quanto pecado está na nossa vida, mas quando Ele escuta um coração clamando a Ele, um espírito quebrantado diante dEle, a Bíblia diz que o coração dEle se quebra em nosso favor. E aí a Bíblia diz que esse povo começava a clamar a Deus, e o Espírito Santo descia sobre o juiz, e ele era possesso pelo Espírito Santo, e começava a fazer obras de libertação. Mas quando acabava aquela obra, o Espírito se retirava. E aí depois outra vez, o povo precisava de novo, clamava, e o Espírito de novo enchia. Você vê isso claramente na história de Sansão, por exemplo. Várias vezes a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Sansão. Agora, aqui a Bíblia diz que Josué era um cara para frente, porque mesmo o Espírito não sendo ainda sido derramado sobre a vida do ser humano, a Bíblia diz que na vida de Josué está o Espírito. Havia um relacionamento tão grande de Josué com Deus, que Deus deu para ele um privilégio muito grande, que somente 4.000 anos depois, no dia da Pentecoste, Deus teria compartilhado com todo mundo. No dia da Pentecoste, Deus abriu as portas, disse: agora o Espírito é para vocês. No dia da Pentecoste, Deus abriu os céus, e a Bíblia diz que soprou sobre eles que estavam reunidos línguas como um vento forte, e se viram línguas como de fogo, e todo mundo foi tomado pelo Espírito Santo. Ainda hoje nós somos cheios do Espírito a partir do dia da Pentecoste. Mas 4.000 anos antes havia um homem no qual o Espírito já estava. Este era Josué. Que coisa especial esse rapaz que nos ensinar nessa noite. Como é possível que o Espírito de Deus já estava sobre ele? Aí Deus continua falando com Moisés, disse: Moisés, imponha sobre ele as mãos, e faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Aquele que tem o Espírito de Deus não pode ficar sem fazer nada. Há uma comissão para a tua vida, e a comissão é aquela de você vencer as obras do mal. A comissão sobre a tua vida é aquela, igual o pastor Renato falou agora há pouco aqui, é aquela de brilhar. Deus te chama para ser luz do mundo, Deus te chama para ser sal da terra, Deus te chama para conquistar reinos, Deus te chama para praticar a justiça, Deus te chama para fechar a boca dos leões, Deus te chama para viver uma vida sobrenatural. Dê-lhe parte da sua autoridade. Compartilha com ele, Moisés, o que eu te dei, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes a consultar o Urim perante o Senhor. E Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e ele o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Começa aqui uma história extraordinária.
Moisés foi o homem escolhido para tirar o povo do Egito e levá-lo até a porta da terra prometida. Mas Josué foi o homem escolhido para levar esse povo a passar o Jordão. O Jordão era o último obstáculo. E Josué teve que ver vários milagres e necessitar de vários milagres de Deus para vivenciar a promessa do Senhor. Logo de cara, Moisés morreu e ele enfrentou esse rio em cheia. Era um dos primeiros obstáculos que ele ia enfrentar. Mas ele agora tinha recebido a comissão. Ele agora tinha sido chamado por Deus. Ele não poderia parar. Deixa eu te falar uma coisa. Não pode parar a tua jornada, não pode parar o teu chamado, não pode parar o teu serviço. Se Deus te deu um talento, se Deus te deu algo, é necessário que você trafigue ele, é necessário que você trabalhe com ele, é necessário que você se envolva com Deus. Mesmo se diante de você há Jordães, mesmo diante de você há problemas, dificuldades, Deus te chama. E logo depois do Jordão havia aquilo que nós vimos. Talvez o maior obstáculo de Josué. Muros altíssimos, muros largos. Eram os muros das cidades mais antigas do mundo, Jericó. Jericó tem sido a primeira cidade construída no mundo com 7.000 anos de idade. A primeira cidade que foi construída foi Jericó. E ele se encontrou a enfrentar esse obstáculo antigo como o mundo, muito velho. Muitos anos de experiência, muito tempo nos quais esses homens tinham aprendido a se defender, muito tempo no qual esses homens tinham tido como fortalecer essa muralha. Era impossível humanamente, mas a palavra, não sei se deu para escutar, que Josué falou naquele vídeo. Ele disse: olha, não importa se parece loucura, mas é a palavra do Senhor para a nossa vida, e Ele vai cumprir a palavra que Ele disse para nós. Mas para cumpri-la você tem que ter coragem de fazer coisas que parecem absurdas. Quem de nós em sã consciência iria rodar 7 vezes em volta de uma cidade e por fim gritar? Quem de nós teria essa ousadia? Mas a Bíblia diz que na direção de Josué, de tanta unção estava sobre ele. Olha que diz a Bíblia, olha, Israel servia ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué era tão impactado por Deus, era tão inspirado por Deus, que ele conseguiu fazer o que talvez Moisés não conseguiu. Durante o governo de Moisés, vamos falar assim, o povo várias vezes se desviou, mas aqui a Bíblia diz que Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué era uma inspiração, porque ele era um homem tão cheio de Deus, que ele inspirava os outros a ser igual a ele. Falamos disso muito, meus amados. Deus quer te tornar uma inspiração. Deus quer que outros possam olhar em você algo a ser imitado, algo a ser seguido. Deus quer transformar na tua vida de uma forma tão linda, tão magnífica, tão maravilhosa, que os outros vão olhar para ti e vão dizer: eu quero ser igual a Ele é, eu quero servir o Deus que Ele serve. E nesse dia não precisará mais de convite para o povo vir à igreja, mas eles irão te procurar e dizer: ei, o que você tem? Onde você vai? Que você está tão bem, que você é tão forte, que você é tão bem sucedido, que você é tão feliz, que você emana uma luz. Eu quero. Deus deseja isso para nós. A Bíblia diz que multidões apertavam Jesus. Jesus não saía pelo deserto, Jesus não entrava, não mandava os discípulos dizer: ei, vamos falar para o povo que 8 horas da noite vai ter uma reunião na praça. Jesus não mandava os discípulos à frente e dizia para eles: vão organizar aí nas praças da cidade, vão dizer que eu estou chegando e vou fazer uma campanha do milagre. Não, a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus até no deserto. Eles seguiam Jesus até
escurecer e nem olhar o relógio, não tinha, mas não sabiam que hora era, estavam com fome, desesperados, mas a Bíblia diz que eles seguiam Jesus, porque havia nele algo diferente, havia nele um espírito diferente, havia nele um espírito de conquista. Onde eles andavam, Jesus conquistava corações. Onde Jesus entrava, ele conquistava a saúde. Onde Jesus entrava, ele conquistava a vida das pessoas. É isso que Deus deseja para você. A coragem, disse Aristóteles, é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Tem gente muito inteligente, que tem um monte de planos, mas não coloca nenhum em prática. Sabe por quê? Porque lhe falta coragem. Aí tem um monte de coisa que, se fizesse, iria dar certo, mas não faz porque pensa, e se não dá certo? Tem gente que tem muita fé. Olha, eu creio que se orasse para aquela pessoa, ela iria ser curada. Eu acredito que Deus é verdadeiro, eu acredito que Deus é bom, eu acredito que Deus, Ele age, eu acredito que Deus vive, mas ele não vai, ele não ora para aquela pessoa, porque não tem coragem. E se não acontece? Outro dia, eu estava viajando com a Teresa, a gente estava escutando uma pregação, e era a pregação de um profeta. Sabe, os profetas são diferentes dos outros caras. Os profetas, você olha para ele e fala, esse cara é louco. Né? Nunca bate bem um profeta, o de verdade estou falando, né? Nunca bate bem, porque para seguir a Deus, você tem que bater bem. Porque quem é que acredita em loucura que Deus manda dizer? A mulher está com câncer, morrendo, e ele chega lá e fala, Deus está dizendo agora que você é curado. Se você não é louco, você não fala. O homem está sem perna, e Deus vai lá e fala, olha, vai crescer agora as suas pernas. Se você não é louco, você não chega nesse nível. Tem que ser corajoso para ver o sobrenatural acontecer. Mas talvez nem tanto, né? Talvez Deus não te chama a você fazer crescer a perna de alguém. Não sei, talvez está te chamando. Mas você precisa dizer, Senhor, me dá coragem, porque eu quero viver no sobrenatural. Você nessa noite não veio escutar uma pregação, ei. Você nessa noite veio receber algo do céu, mas recebe algo do céu aquele que o deseja com todo o coração. Por isso, aproveita a oportunidade nessa noite. Por enquanto eu falo, você vai falando com Deus, dizer, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero coragem para viver além daquilo que eu estou vivendo. Senhor, eu quero força para conquistar além daquilo que eu estou conquistando. Ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saia do Jordão. Josué teve que carregar durante todo o processo dele aquela que é chamada Arca da Aliança, que nós hoje conhecemos como presença de Deus. Nada podemos, nada somos, nada conquistamos, nada realizamos, nada, se nós não carregarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Uma presença manifesta, uma presença que é buscada com intensidade. A Bíblia diz que nós o buscaremos e o acharemos quando nós o buscaremos com todo o nosso coração. A pergunta é nessa noite: por que eu não consigo encontrar a presença de Deus? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que eu não consigo viver a presença de Deus? É porque talvez nós não a procuramos com todo o nosso coração. Tem muitas outras coisas que são a paixão da nossa vida, mas quando nós falamos de Deus, nós somos tímidos, somos medrosos. Já fiz várias vezes esse exemplo. Tem muita gente que gosta de futebol, e quando o time dele marca um gol, ele não tem nenhuma vergonha de pular do sofá e gritar com toda a força que tem, não é verdade? Eu já quebrei 2 lustres numa Copa do Mundo. 2 lustres, mas valeu a pena, a Itália foi campeão. Mas quando temos que dar um amém na igreja, o que
os outros vão pensar? Nós temos que dar glória a Deus, ficamos aí tímidos, reservados. Temos que buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. Compaixão. Olha o que Josué fez. 31 reis ao todo. O que é isso? Ele derrotou 31 reinos. Com quem? Com alguns homens criados no deserto. E ele derrubou o quê? Reis, reinos. Quando você tem um espírito de conquista, nada te assusta. Você não olha para aquilo que você tem, você olha para o Deus que te comissionou. Você não olha para aquilo que você não tem, você olha para o Deus que te chamou. Deus deseja nessa noite despertar na tua vida algo que talvez não está mais, algo que talvez está adormecido. Deus está procurando soldados para lutar e ganhar aquilo que Ele já deu para você. Josué viveu vários milagres. Quando nós falamos do primeiro, ele atravessou o Jordão em cheia. Aí logo depois ele viu um anjo aparecendo para ele, falando Josué, aquelas palavras que todo mundo conhece, né? Não tenha medo, seja forte, corajoso, eu estarei contigo. Ele viu as muralhas caírem como se fossem peças de dominó, sem colocar a mão nele, sem encostar. Nessa noite, Deus quer nos ensinar como nós podemos conquistar como Josué. Alguns princípios que eu quero te passar. Primeiro, nunca perca o coração de filho. A Bíblia diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Quando a Bíblia nomeia os pais de alguém, é porque eles eram gente para ser nomeada. E a Bíblia faz questão de dizer que Josué venceu o que ele venceu, porque ele era filho de Num. De quem é filho? Você. Muitos são os traumas que nós carregamos sobre as nossas vidas por causa de paternidades mal sucedidas. Muitos sofreram por causa de um relacionamento totalmente destruído com pais, com mães. E muitas vezes nós não conhecemos e nós não conseguimos reconhecer o que significa ter um pai que cuida de nós. E nessa noite, se você entende de verdade quem é seu pai, se você nessa noite se coloca numa posição de filho, quem mexe com você? Às vezes os meninos brigam, eles estão naquela fase, né, de pegar no pé um do outro. Aí a Greta chega lá e fala: pai, o Daniel falou que eu sou feia. Aí fala: vem aqui, chega perto de Dani e fala: o meu pai falou que eu sou bonita. E olha quem diz o contrário. Sabe o que ela faz? Ela chega perto do Daniel e fala: o meu pai falou que eu sou bonita. Porque ela confia 100% na palavra do pai. E não importa se alguém diz outra coisa, não importa se alguém vem e quer tirar dela a verdade. Quando o pai falou, uma criança entende quem é o pai e o que o pai quer para ela, ela acredita cegamente. Se nessa noite o inimigo está mexendo com a tua vida, se nessa noite o problema está te abalando mais da conta, é porque talvez você não entendeu ou esqueceu quem é o seu pai. E o seu pai é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu, a terra e pode ainda hoje todas as coisas. O teu pai é aquele que nunca perde nenhuma batalha, se coloca nessa noite na posição de filho e diz: pai, muito obrigado, porque entre os muitos o Senhor me escolheu. Muito obrigado, porque o Senhor me ama.
E não importa o que o mundo fala, o Senhor diz para mim: você é precioso, você é especial, você vai vencer, você nasceu para conquistar. Não deixe ninguém dizer o contrário. Josué era filho, ele sabia o que era ter um pai importante, por isso que ele ganhou as batalhas dele. Viva nessa noite a paternidade de Deus para com a tua vida. Se coloca na posição de filho, acredite que o teu pai está contigo em toda e qualquer circunstância. Segundo, haja sempre apaixonado. Sabe, vamos ler o versículo antes. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Não sei se você conhece a história, mas Moisés mandou 12 homens espiar a terra. Os 12 voltaram, 10 falaram: o negócio lá é bom, mas nós não vamos dar conta. O negócio lá é bom, mas nós somos fraquinhos. E aí a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles se indignaram com aquilo. Eles eram apaixonados pela promessa, pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes. Quando você é apaixonado por Deus, você faz as coisas totalmente diferentes. Quando você é apaixonado por Deus, você faz loucuras. Quem já fez loucuras por paixão? Alguém já fez? Poucos. Eu vou contar as minhas. Um dia, muitos anos atrás, eu e a Teresa namoramos durante alguns anos, muitos anos, a 800 quilômetros de distância. 800. Desde 94 até 2002. Aí, moramos longe. 94, 2002. O dia que casamos, o ano que casamos. E eu trabalhava no norte da Itália, ela morava no sul. E uma vez eu tive férias. Aí eu peguei o trem e viajei 800 quilômetros. Aí fiquei fora da igreja, quinta-feira e domingo, com a Teresa. Foi assim o nosso namoro. Namoro fora da igreja, quinta-feira à noite, depois do culto, e domingo de manhã depois do culto. Mas eu fui lá, né? Era o suficiente. Porque quem está apaixonado não está nem aí. Fazer 800 quilômetros para se encontrar quinta-feira à noite, 15 minutos, e domingo à tarde, 15 minutos. Aí nós fizemos isso por 15 dias, ou seja, 4 vezes, né? Para quem não se via nunca. E aí chegou o dia de sair, de voltar para o trabalho. Era agosto. Aí eu peguei o trem. Aí peguei o trem de noite para trabalhar de manhã. Aí eu peguei o trem, cheguei de manhã lá na nossa cidade, fui no trabalho. Aí o meu patrão falou: decidimos fechar mais uma semana. 800 quilômetros tinha acabado de fazer. Aí eu fui em casa, falei: pai, tô voltando, viu? Eles se encontram daqui a uma semana. Eu peguei a minha mala, entrei no trem e voltei, fiz mais 800 quilômetros no mesmo dia, para ficar mais uma semana, encontrar mais 2 vezes por 15 minutos, quinta-feira à noite e domingo de manhã. Não havia Skype, não havia Facebook, não havia nada igual hoje, né? A gente falava por cartas e orelhão. O que era isso? Paixão. A paixão te faz fazer loucuras. Mas quando se fala de Deus, nós somos racionais. Opa, não, deixa eu vou levar 1 quilo de alimento para Deus, na casa de Deus, para outra. E se me falta, eu vou abrir tempo do meu tempo, né? Vou abrir mão do meu tempo para fazer algo para Deus. E depois, aquele que é apaixonado, ele não mede esforço. Como que está a tua vida nessa noite para com Deus? Você está vivendo uma relação de paixão, ou você está vivendo uma relação de 7 anos de casamento? Diz que o 7º ano de casamento é o ano da crise, né? Talvez você está em crise, talvez você está meio assim, meio frio. Hoje é noite de se apaixonar outra vez.
Hoje é noite de você dizer, levantar a mão nessa noite, Senhor, incendeia o meu coração, porque eu desejo ter paixão para... Levanta a tua mão nessa noite, fala para Deus, Senhor, incendeia o meu coração, porque eu quero ter paixão para Ti, para fazer a Tua obra com zelo, porque eu tenho a certeza que o Senhor me chamou para conquistar, e só conquista aquele que é apaixonado. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Essa é a declaração de Josué. Não importa que há gigantes, não importa que há dificuldades, Deus está conosco e Ele vai nos ajudar. Esse é o coração apaixonado. Viva com testemunho de integridade. Somente conquista aquele que é inteiro para com Deus, aquele que é íntegro para com Deus. Josué, filho de Nun, que seguiu o Senhor com integridade de coração. Deus procura nessa noite gente que faz de verdade com Deus, gente séria, gente compromissada, gente que fala e cumpre, gente que pega para valer. A Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Tem muita gente que está fazendo mais ou menos, tem muita gente que está na mornice. Deus nos chama a nos dar integralmente, a nos dar inteiramente, a ser para Ele um só. Deus nos chama nessa noite a conquistar e aplicar mudanças na nossa vida. Viva preparado espiritualmente para as batalhas. Josué ordenou ao seu povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Que bonito, não é? Quem quer ver maravilhas no meio de vocês? Quem quer ver maravilhas? Mas para ver maravilhas, esse povo tinha que batalhar. E para batalhar, esse povo tinha que estar santo. Porque se eu não estou em dia com Deus, meu amado, eu apanho. Tem muita gente apanhando, porque não está vivendo uma vida de santificação. Muita gente achando que está bem, mas está longe. Só porque vai na igreja, acha que é um cristão. Você pode entrar numa garagem, isso não faz de você um carro, não é verdade? Se você fica 2 dias dormindo na garagem, você sai com 4 rodas? Você pode morar num estábulo, isso não faz de você um cavalo. Apesar de ter muito cavalo, né? Que nunca passou por um estábulo. Tem muitos homens que os cavalos passam longe. O fato de você ir na igreja não me faz santo. O que me faz santo é a minha atitude de abrir mão do pecado. O que me faz santo é o meu esforço de obedecer a Deus todos os dias da minha vida, de ter um caráter aprovado. Quem é você quando ninguém está com você? Quem é você quando somente Deus te vê? Porque muitas vezes esquecemos, né? E quando ninguém me vê, Deus me vê. Se você quer vencer as batalhas amanhã, você precisa ser santificado. Precisa separar a tua vida para Deus. Então Josué construiu um monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Mais uma vez Deus nos chama à intimidade. Mais uma vez Deus nos chama à adoração. Mais uma vez Deus nos chama a ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Altar é sinal de eu quero Deus comigo. 5. Nunca perca o espírito de temor. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: e você por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem uma outra, respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias do pé, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou.
Quando Deus me diz algo, eu sou inteligente o suficiente para entender que eu preciso obedecer em temor a Ele. A Deus não se questiona, de Deus não se duvida. Muitas vezes nós dizemos: eu briguei com Deus. Pelo amor de Deus, quem é a gente para brigar com Deus? Deus precisa ser respeitado para aquele que Ele é. Se você nessa noite está numa situação de briga, eu te aconselho, sai logo dela. Diga: Senhor, eu quero me prostrar diante dos teus pés, porque quando eu me prostro diante dos teus pés, o teu coração se enche de alegria, e do teu rio, da tua presença sai rios de água viva. Eu sou refrigerado, eu sou revigorado, eu sou restaurado, eu sou reavivado. Mas quando eu me contendo com o Senhor, nunca eu alcanço nada de bom. Tema Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu me prostro diante de Ti, e reconheço que o Senhor pode todas as coisas. E essas todas as coisas que o Senhor pode, significa que o Senhor pode me abençoar. Oh, me abençoa, Senhor. Em todas essas coisas que o Senhor pode, significa que Deus pode ter misericórdia para mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não contenda, não briga, mas tema o Senhor. Se prostre diante dEle, e Ele irá te abençoar. Derrote o espírito do medo. Disse Josué: não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que você tiverem que combater. É engraçado, pouco antes o anjo tinha falado para ele a mesma coisa: Josué, seja forte e corajoso. Ele tinha entendido a lição que estava passando para os outros. Ele tinha entendido a verdade. Não adianta eu ser medroso, não adianta eu ter medo do meu amanhã, porque Deus é a estrela da manhã, e eu tenho a certeza que Ele vai acordar antes de mim. Aliás, o meu Deus não dorme. Oh, Ele está lá no céu, planejando, sonhando, traçando caminhos pelos quais eu vou andar. Por isso não temerei o espanto da noite, porque Deus está comigo. Coragem, coragem e resistência ao medo, domínio do medo, e não a ciência do medo. Você pode até ter um momento no qual o teu coração está apavorado. Você precisa dominar isso. Eu creio que Deus vai me ajudar. 7. Seja encontrado obediente. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele imitou Moisés. Ele foi uma referência de obediência. Sabe, quando eu sou obediente, aqueles que estão debaixo de mim, sou abençoado. Se você é um marido obediente, a tua esposa vai ser abençoada. Se você é uma esposa obediente, os teus filhos vão ser abençoados. Se você é um líder de célula obediente, os teus liderados vão ser abençoados. Se você é um ministro obediente, aqueles que trabalham com você vão ser abençoados. Se você é um patrão obediente, os teus empregados vão ser abençoados. É uma regra: quando eu sou obediente, Deus abençoa tudo aquilo que eu fizer, porque a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz a maldição. Tenha posicionamentos claros da sua fé. Você precisa entender no que você acredita de verdade, porque tem gente que um dia acredita uma coisa, o dia depois acredita outra, e aí outro dia volta a acreditar o que acreditava 3 dias antes, e depois desacredita de novo, e não sabe mais no que acredita. A Bíblia diz que, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos aos... Defina a sua crença. Defina em quem você vai acreditar, e viva por tal.
Se você acredita em Deus, obedeça a Deus, meu irmão. Se você acredita em Deus, abre mão da tua vontade. Diga: Senhor, governa a minha vida. Deus falou com Josué algo de tremendo: ninguém conseguirá resistir a você todo o dia da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, Josué, seja forte, seja muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O caminho é um só, a instrução é uma só. Eu não me desviar do caminho do Senhor. Se eu ando nele, eu serei bem sucedido. Se eu não estou sendo bem sucedido, eu tenho que rever a minha vida. Opa, sinal de perigo. Deixa me avaliar, deixa me examinar, deixa me autoanalisar. Onde que eu estou falhando? Onde que eu estou errando? Porque Deus tem o melhor para mim, isso eu creio. Deus tem bênção para mim, isso eu creio. Deus tem prosperidade para mim, isso eu creio. Deus tem saúde para mim, isso eu creio. Deus tem um bom e o melhor para mim, isso eu creio. Deus tem vida abundante para mim, isso eu creio. Mas se eu não estou vivendo tudo isso, deixa eu parar e refletir a minha vida, porque a palavra de Deus é verdadeira. Talvez os meus caminhos estão desviando para a direita e para a esquerda. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Não deixe de meditar nela de dia e de noite. Mais uma vez, o valor da intimidade com Deus. Mais uma vez, o valor da proximidade com Deus para ser bem sucedido, para conquistar. Sim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde? Que maravilhosa promessa. Deus contigo por onde você andar. E finalmente, seja fiel até o fim e transfira o seu legado. A Bíblia diz que o fim é melhor do seu começo. De nada adianta você construir uma casa e fazer uma base caprichada, uma base que suporta 10 andares, mas parar na base e nunca mais continuar ele. Aí o povo vai olhar para você e dizer: coitado dele. O fim é muito melhor do hoje. Talvez você hoje diz: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma força para estar na igreja, escutar um culto. Isso é maravilhoso. Já para isso você é um vencedor. O fato que você abriu mão de outras coisas e veio aqui nessa noite determina e diz que você está buscando o melhor para a tua vida. Mas é necessário, meu irmão, continuar nessa paixão. Amanhã você tem que buscar mais, depois de amanhã consagrar mais, e todo dia buscar a presença de Deus. Não desistir, não desanimar, continuar até o último da tua jornada. Então disse a ele e todo o povo: Josué estava prestes a morrer. Vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam fiéis ao seu Deus. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua casa, sua propriedade. Passado algum tempo, José, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Até o fim, ele falou: está vendo aqui? Essa pedra é um altar que diz que eu e você precisamos continuar fiéis até o fim da vida dele. Ele disse: nós precisamos viver uma vida diferente. Tinha 110 anos de idade. E sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Guad. Vocês lembram com quantos anos Josué
entrou em Jericó? Alguém lembra? Quantos? Hoje começamos de uma escola dominical, viu? Serve para vocês. 40 anos. Ele morreu com quantos? Quantos anos ele viveu na Terra Prometida? Vamos lá? 70 anos. 70 anos de bênção. 70 anos desfrutando da terra que mana leite e mel. 70 anos dos quais ele derrubou 31 reis. 70 anos dos quais ninguém pôde segurá-lo. 70 anos nos quais a bênção do Senhor estava sobre ele. 70 anos nos quais Deus foi fiel a ele, porque ele foi fiel ao Senhor. Uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida fiel até o fim. Essa que Deus quer para você. Não interessa você ser como um fogo de palha, que parece que uma chama forte, mas logo acaba. Deus quer perseverança. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Já lemos isso. 70 anos. Eu quero encerrar nessa noite com esse versículo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Há vitórias para a tua vida, mas você precisa lutar para vencer. Essa noite Deus quer te capacitar. Fica de pé, por favor, fecha os seus olhos. Nós passamos um pouco do horário nessa noite. Por isso, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero orar para a tua vida. Eu quero orar para que você saia deste lugar nessa noite com espírito de conquista, para que você possa perseverar, para que você possa vencer, para que você possa alcançar as promessas que Deus tem para a tua vida. Levante a tua mão nessa noite. Pai, olha para a tua igreja. Eu quero abençoar cada teu filho e cada tua filha. Que nós possamos, Pai, igual a Josué, viver os teus planos, viver os teus sonhos. Que cada um que está nessa igreja, Pai, possa viver dias extraordinários. Possa viver, Pai, dias sobrenaturais. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo as tuas filhas. Que cada um nessa noite possa receber o espírito de coragem para enfrentar os medos, para enfrentar as preocupações e alcançar a vitória em nome de Jesus. Pai, que nós possamos escutar histórias de reinos conquistados, histórias de justiças praticadas, histórias de boca dos leões fechados, mas não somente, Pai, aquelas escritas na Tua Palavra, mas aquelas escritas através da vida do povo que está aqui nessa noite. Eu profetizo, Pai, que cada um que aqui está, ele irá vencer em nome de Jesus. Que cada um que está nos escutando, Pai, irá receber um espírito de coragem para alcançar as promessas que Deus tem para ele. De mim, yeah. Ei, 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 ei
obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que nós passamos na Tua presença. Aleluia. Pai querido, nós queremos ser fortes e corajosos. Pai querido, nós queremos herdar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas nós estamos dispostos, ó Pai, a partir dessa noite, ter atitudes diferentes. Atitudes que condiz, ó Pai, com o Filho do Senhor. Pai querido, muito obrigado, que o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus nessa noite. Celebra Ele. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Que você possa vencer e conquistar, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Dia 16 de março, às 19h30. Sábado agora. Você que é jovem, você que é adulto, você que é adolescente, você que é idoso, venha, que vai ser uma noite muito especial. Coral Nissi. Então todos estão convidados a participar conosco sábado agora, às 19h30. Nós estamos esperando vocês. Amém, querido? Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Não há amor